Começa agora mais um programa Tangente. Muito bem, estamos entrando ao vivo em mais uma live para o programa Tangente. Quando enxergar em mim a ausência do meu riso, não se assuste, pois ele deixou em seu lugar a euforia do pulsar do meu coração para chegar até o teu coração e tua face e te lembrar que felicidade não é somente sorrir, e sim viver o riso, fazendo da tristeza o combustível da alegria, queimando dele todo o mal e exibindo a vida. Everton Sobrinho, 25/10/2013. Olha só o naipe do indivíduo que eu estou entrevistando hoje. Parece que até poeta o cara é, hein? Everton, seja bem-vindo ao Tangente. Rapaz, você conseguiu achar isso aí, meu? Você viu aí? Olha, eu escrevo algumas coisas assim e normalmente eu não guardo. Eu participava de algumas lives, o Sarau Luminoso, a Lado Luminosa e outras mais que poesia. Eu fazia tudo muito na hora, né? Algumas eu escrevia e falava, né? Recitava. Outras eu nem escrevia. Simplesmente vinha na cabeça, eu já recitava. De Aí o pessoal improviso, usa de aí bate. algumas coisas. Rapaz, E que tem uma bom. amiga, a Josilene Negra Black, que ela usou, não lembro se num livro dela ou numa apresentação dela, ela usou uma poesia minha. E ela veio me falar esses dias numa live. Ela falou, eu usei essa daqui, Leo. Porque Que eu não bacana. costumava, eu era de fazer na hora e não guardar. Ela, você tem que fazer no livro. Eu não tinha pretensão. Ela, por quê? Eu falei, porque o que é bom é para ser usado na hora. E se é bonito, é para guardar na memória. Eu andei lendo umas poesias e eu vi realmente, são de autoria. Falei, o rapaz deve ter até um livro ali escondido já para sair do forno. Mas antes de começar, eu preciso te apresentar aqui para quem está assistindo a live, está vendo a live Tangente, vendo aqui que eu estou entrevistando o Everton Sobrinho, né? Eu preciso apresentá-lo para o meu pessoal e para a sua gente que já te conhece, né? Só para falar. Pergunto-lhe, no nosso linguajar cuiabano, que você deve, né, conhecer, né? Se não, vai ter que procurar no Google. Gente de quem que você é, Everton Sobrinho? Mas como é que faz? Canhar e você me pegando de calça curta. Eu tenho um amigo aqui que ele é bem cuiabano mesmo, ele fala como se fosse caju, chupacaju, desse jeito. E eu falo com ele às vezes assim, ele fala que ele está me imitando, é. Eu falo, não, é que eu gosto do povo de Cuiabá. Então, eu sou Everton Sobrinho, natural de Jequié, no sudoeste da Bahia. Estou há 10 anos aqui, né? Vim para passar 5 anos aqui no Mato Grosso, já estou há 10. 10 anos em Nova E como eu Mutum. brinco, com minha esposa, né? Eu queria passar 5, estamos a 10, eu já vi que a gente já vai passar mais uns 90. Então, não tem mais aquela coisa de vamos sair, né? Maravilha. Em 2019, eu recebi uma proposta para ir para Portugal, só que com a pandemia, acabou que tudo mudou. E aí os laços com o Mato Grosso e com Nova Mutum se aumentaram e criou-se uma relação, né, mais íntima e eu não consigo me desvencilhar muito daqui, né? Bacana. Aqui eu consegui formar o grupo de leitura e eu espero que já esse mês a gente retome, porque muita gente foi embora, como o êxodo aqui é muito grande, então muitos dos alunos foram embora porque os pais mudaram para outra cidade para trabalhar em fazendas em Campo Novo, em Lucas, em Sinop, em Vera. E um grupo de leitura que começou com 3 alunos. E A na gente vai época, falar dele, Everton. Só que antes, você está fugindo, eu preciso contar suas origens, né? Não foge não, vem aqui, vem aqui. Olha só,
Para a gente entender o que é o Everton Sobrinho hoje, que é o que está quase naturalizado mato-grossense, vamos dizer assim, né? Que está aqui há 10 anos, e uma pessoa que eu encontrei em um evento em Nova Mutum, ele estava lá com a Em São José do orquestra, Rio Claro. né? São José do Rio Claro, foi São José do Rio Claro, né? Ah, sim, aí eu já confundo a cidade, já que a gente roda bastante. Então, foi em São José do Rio Claro que encontrei você junto com a orquestra lá e conversamos, trocamos ideia. Falei, eu preciso trazer você para conhecer a sua história e contar aqui no Tangente. Mas para isso, a gente precisa saber o que coadunou, né, o atual Everton Sobrinho. Conte a sua infância, foi aonde, o que você vivenciava na sua infância, né? Traz um pouquinho dessa sua vivência para a gente, que como que foi o Everton Sobrinho lá, criança com 7, 8, 10 anos, do que você brincava, qual que era o seu mundo? Então, como eu criança, eu me criei na cidade de Jequié, no sudoeste da Bahia. Saí de lá aos 16 anos, depois retornei, e aí fiquei até os 19. Aí eu fui morar no sul da Bahia, na cidade de Itabuna, né? Onde eu conheci um pessoal muito bom. Eu já fazia teatro em Jequié e conheci um pessoal de teatro também em Itabuna, assim, maravilhoso. E daí eu comecei a me envolver com tudo que era projeto social, com o GAPA, né, o Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS, e a gente atendia todo o público, seja ele hétero, homo, a toda a parte LGBTQIA+, e os héteros. Então, a gente fazia as campanhas em relação à prevenção do HIV/AIDS. Eu também fazia as palestras em relação a álcool e outras drogas. E aí eu não fui parando, né? Fui um Rapaz, isso menino na... em o quê? Em 90, em 80? Quando que foi isso? Quando eu Puxa, mudei para Itabuna, foi já em 93 para 94, mais ou menos. 92 para 93, sim. E aí 94, 93 para 94, a gente mudou em definitivo. Eu fui com minha mãe e depois nós voltamos para Jiqué e fomos com meus irmãos. Fomos todos de vez. então você foi uma criança Jiqué, inquieta, Jiqué para mim era tudo. inquieta que queria fazer, queria participar, queria ir aonde o povo estava, foi atrás. Isso foi Isso. sua infância. Jiqué para mim era tudo. Jiqué é onde eu ia para a pista do aeroporto, correr, eu acordava 4h30 da manhã para ir treinar basquete. Eu ia para a beira do rio para levar a carreira do dono dos sítios lá por perto, né? Que ia com uma dó, que levava algumas coisas, a gente ficava aprontando por lá. E foi uma infância muito saudável, foi uma infância muito boa. E a gente brincava com tudo, bola de gude, que é a bolita aqui, empinava Eu, pipa, eu não sou muito bom de peão. matemática, mas fala aí se já que é perto do mar ou não. Não, não, o Jiquié, ele fica mais ou menos a mesma distância daqui de Nova Mutum para Cuiabá, né? Média de 264 quilômetros. Aham. E é área de Caatinga, a gente não tinha praia lá. A nossa praia era o Rio de Contas. Rio de O Rio Contas? de Contas, Contas. a barragem de pedra e o lugar mais frequentado pelos jiqueenses lá, que era o Pulsar, que era um bar Pulsa. que tinha próximo à barragem de pedra, um bar com vários chuveirões assim, e quem não quisesse andar um pouquinho mais para mergulhar na barragem de pedra, tomava banho de chuveiro. Já aproveitando esse gancho dessas histórias aí, e eu vou puxar um fio que talvez tenha história. Eu li em algum lugar. Me conta o que é Poço Dantas. Rapaz, olha, você quer me fazer chorar logo no início da live. Poço Dantas, para mim, é o paraíso, né? Poço Dantas era onde morava meu avô. Era uma roça, um vilarejo, circular, e a casa de meu avô ficava nesse círculo, ficava no ponto mais alto do vilarejo. Aí embaixo tinha a casa do meu primo e dos moradores
dali da roça. É um lugar sem energia, sem água encanada, mas assim, foi aonde eu posso falar para você que minha infância aconteceu de verdade, tá? Às vezes eu queria fugir até da escola, eu levantava 4 horas da manhã, atravessava a cidade, de uma ponta a outra da cidade, andando, para pegar a carona com meu primo, que ele ia buscar o leite para vender na cidade. Isso já foi mais ou menos vamos botar assim, de 88, 89 até 91. E aí eu ia para lá, passava o dia lá, às vezes eu ia no final de semana, tinha férias de escola, eu aproveitava, corria para o Poço Dantas para ficar junto com meu avô e com minha avó drasta, né, que eu costumo dizer. Padrasta. Eu tive mais contato com ela do que minha avó, propriamente dita. E, assim, era muito bom, era maravilhoso, apesar de não ter o luxo da cidade, da energia elétrica e da água encanada, era muito bom. Muito Rapaz. bom, me divertia bastante. O pessoal, a recepção, o pessoal muito acolhedor e tudo. Às vezes não tinha o que fazer, eu me metia em algumas coisas da vila, que eu ia quebrar mandioca para poder passar na máquina e comecei a fazer a farinha, desculpa, e pro curral para ajudar a tirar o leite, sem uma negação, isso não ajudava muito, né? Eu tinha um pouco de medo da vaca braba lá, mas tomar o leitinho, aquele primeiro leite com repuxo, aquela espuma, Aquela espuma do maravilhoso. leite, hein? Nossa, aquilo lá para criança é uma coisa muito forte. Hoje a gente não consegue mais, eu não me atrevi mais a beber isso. Não tem Eu acho mais, que é tomar isso e o piriri na certa. Você vai direto. tem isso. Deve ser que o estômago não aceita mais, não, hein? Então lá era uma comunidade circular, eram parentes que moravam, eram amigos, e aí lá deveria ter um poço que o pessoal deu esse nome de Poço Dantas ou não? É só um nome da região mesmo? Então, eu vamos botar aqui, até uns 15 anos atrás eu lembrava o nome. Eu lembrava a origem do nome do Poço Dantas, mas realmente começou por conta de um poço. É uma fazenda onde quem morava nessa vila eram os donos do local, que era meu avô e meu pai. As outras casas eram os trabalhadores, né, Entendi. da, daquela roça ali. E era muito bom. Tem todo ano lá, tem a festa de São Roque, que é o padroeiro do local, e é a festa. Nossa, Hoje imagino. já tem energia elétrica, hoje tem energia elétrica, tem outros luxos que não tinha na época, mas é muito bom. O requeijão, que é feito no Boqueirão, que fica a alguns quilômetros lá, perto do município de Jaguaquara, também é uma delícia, é uma maravilha. E dezembro agora, bem Deus, eu vou estar indo para Jequié e vou ter, se Deus me permitir, vou ter a oportunidade de levar minhas filhas para conhecer o Poço Dantas, né? Tire bastante foto, filme e poste na rede social para a gente conhecer onde que é o Poço Dantas. Uma linda história. E eu imagino que isso forjou em você um pouco da questão ligada à poesia, essa sensibilidade poética, essa alma poética, né? A vivência, aquele ambiente que você vivia, o sertanejo, tudo mais, e a possibilidade de estar mais próximo do sentimento. Quando você está hoje, a modernidade nos leva para um caminho, mas antes, quando você era desligado de tudo isso, o que você vivenciava era o tete a tete, eram as pessoas, eram os animais, era a terra, era a natureza, tudo tinha um outro significado. Hoje ficou meio que paralelo isso, né? Concorre com coisas da modernidade, né? Dá uma concorrência. Antes não, você tinha os seus sentidos todos eram para perceber o que acontecia no seu ambiente quando criança. Nós também, né, estamos aí contemporâneos. Outra coisa, você falou, começou a falar da culinária aí, de uma coisinha. Esse é um rapaz que, quando entrevista, dá uma dorzinha no estômago, que é fome mesmo. Quando você vai olhar o Instagram deles, fala, ó, filha da Rússia, mora lá em Nova Mutum, ó, podia seguir pertinho para ir lá dar uma visita e comer alguma coisa. E aí, de repente, você é um cara ativo
envolvido em várias questões sociais, né? Eu já fiz uma pesquisa, tudo que é movimento social, tudo que é para ajudar o próximo, tudo que você consegue colaborar, ou divulgando, ou enviando, você se mete a tentar ajudar, né? Esse espírito. E aí depois ainda sobra tempo para você dedicar a sua profissão de chefe. Me fala aí, como que é viver, né? Essa questão de fazer, né, um envolvimento social, tá lá também com o pessoal da orquestra, né? Chefe de Sim, cozinha, né? Pai de família. Como que você administra tudo isso? Como é? Deixa eu ler ali. Ah, da orquestra? aqui. Deixa eu ver. A Orquestra escola. Jovem de Nova Mutum. Aí, vamos buscar no Instagram também. Me conta aí como que é essa sua aventura, né? Sua profissão, chefe. Que são suas Então, especiarias? Onde que a gente consegue? Né? Me fala tudo aí, que eu não. Eu quero saber. Agora eu só vi fotos até agora. então, a partir de culinária, eu comecei a trabalhar quando eu fui morar em Salvador, né? Eu já cozinhava antes, eu cozinhava pouco, mas fazia alguma coisa, eu gostava, sempre gostei. Tomei muita vassourada, Como assim? né? Da minha segunda mãe. Eu tenho minha mãe biológica, tem minha mãe que eu falo para todo mundo, que é minha mãe de criação, Aham. né? Dona Sônia. E eu chegava perto da cozinha, começava a ficar curiando ali, tentando entender as receitas. E ela me botava para correr, porque dizia que cozinhar não era lugar de menina. Até que dia eu fiz, mas ela me ensinava bastante, minha avó me ensinou bastante. Até que eu tive a oportunidade de começar a trabalhar. E em uma apresentação em Salvador, que eu fiz numa festa que eu estava participando, estava cozinhando e tal, eu entrei, fui e fiz 2 pratos, né? Um desses chegou a fazer sucesso em em outras regiões, e que foi um lagarto com creme de pimentão e lixia. Eu conheci a lixia, que ainda não tinha muito no Brasil, Lixia. e chegou aí para Portugal essa receita. Foi muito bom. Rapaz. Então eu comecei a trabalhar até que teve um restaurante em Salvador que falou, não, mas você não tem um certificado. Falei, quer dizer, então, que eu saber cozinhar não interessa, eu tenho que ter um certificado. Falei, tá bom, eu vou procurar esse certificado. Aí eu fui um curso que estava tendo do Pelourinho, em Salvador, entrei como ouvinte. E nessa de entrar como ouvinte, eu consegui participar de 2 provas do curso e fiquei como aluno. Então, de lá para cá, eu não parei. Eu me especializei na cozinha regional brasileira, né? E em algumas cozinhas internacionais também. Hoje, em Nova Mutum, eu trabalho muito. Eu falei, não, não adianta fazer o que o pessoal costuma fazer demais aqui. Eu tenho que mudar, eu tenho que buscar algo novo para diferenciar. Então, aqui eu passei a trabalhar com um escondidinho de camarão, que eu nunca vi ninguém fazer aqui, e era uma coisa que eu já fazia bastante. O escondidinho de camarão, o escondidinho de carne de sol, que eu preparava carne de sol, que aqui também não tem, né? Eu vou fazer outra caixa aqui com tela para poder voltar a fazer carne de sol. Aprendi em Lucas do Rio Verde, vendo, trabalhando e vendo o Ronaldo lá no restaurante do Lago, fazia a macarrão, pato assado, né? A parmegiana de pintado, o pirão, a farofa de banana, né? Então, e assim, pô, aqui me encantou muito, muita coisa na culinária de Mato Grosso, eu fiquei muito encantado. Eu sempre gostei de conhecer coisas novas. Então, aqui na Vanuatu, eu trabalho muito com a costela negra, eu faço os caldos, né? O caldo de frango, o caldo de peixe, a vaca atolada, o caldo verde. A falar agora são mais ou menos de 18 a 23 caldos, né? Tipo de caldo que eu preparo. Então, eu pego sempre um dia na semana e faço. Costumava fazer eventos em alguns lugares. Eu tentei trazer para aqui
projeto que eu tinha na Bahia, que era chamado Gogogobas. Né? O Gogogobas? pessoal fala muito aquela coisa, vamos fazer uma gororoba. Eu falei, vamos botar um francês nesse nome aí, botei o Gogogobas. Gogogobas. E o Gogogobas a gente abria de 1 a 2 vezes na semana, em locais diferentes. A gente não costumava repetir o local e também não repetir o prato. Eram Entendi. pratos novos, toda semana eram pratos novos. Se abrisse 1 ou 2 vezes, eu não repetia. E aí o pessoal pedia, vamos fazer esse, vamos fazer esse, vamos fazer esse. Eu falava, não, espera aí, não vou repetir, são pratos novos. Cada um levava seu prato, levava seu talher e lá na hora eu Ficava montava o ali. prato, sim. E aí pronto, aí chegava no final do ano, em dezembro, a gente fazia uma semana e meia direto, pegava 2 locais, né? E a gente fazia direto o evento, com todos os pratos do ano inteiro, os mais voltados durante o ano. E aí eu Nossa. tentei fazer aqui, como aqui o pessoal criou muita resistência para alguns pratos, algumas coisas diferentes. Eu passei a trabalhar, focar em pratos específicos, né? Como foi a costela negra, como foi o bobó de camarão, como foi o escondidinho de camarão, o escondidinho de carne de sol, o aipim com carne de sol, que é a mandioca frita com carne de Aham. sol, né? E aí foi fazendo, o pessoal foi gostando. Então, assim, a culinária para mim é tudo na minha vida, Ah, né? Eu já trabalhei de praticamente tudo também em minha vida, mas nunca larguei a culinária. Eu já fui vendedor, já fui caminhoneiro, eu já fui caminhoneiro. motorista de Uber, É, já fui motorista de Uber, já fui tudo, mas nunca larguei a culinária. sempre. Para mim foi algo impressionante. Balneário Camboriú, eu trabalhei muito em Balneário Camboriú, São Joaquim, eu morei um ano em Uruguaiana, na região de fronteira lá no Rio Grande do Sul, lugar que quase não fazia frio, né? Doido. E, quem está acostumado com o sol de Jequié, É, de repente o para Uruguaiana, Jequié, a média do verão é 45 graus. Daí você tira 8 horas da manhã para fazer 32, 35. Eu estava no lugar onde o máximo que eu peguei foi 28. você tava pertinho do Geralmente Polo era Sul, abaixo de 24. rapaz. E aí, dos pratos que você fez durante sua vida, tem um que você fala, não, esse prato aqui é o que eu gosto de fazer. É, pode até não ser o carro-chefe, mas é o que eu gosto de fazer. Qual que é o seu prato preferido aí, chefe? Se for falar para eu comer arroz e feijão, cara, Tá de bom eu sou, tamanho? eu sou o mais simples possível lá. O que é que você gosta de comer? Eu sou bem simples. E se tiver um ovinho em cima frito, melhor ainda, Arroz, feijão e ovo né? frito. Mas o prato que eu mais gostei de fazer, quando eu Aham. comecei a aprender, e assim, eu aprendi a fazer comendo, não foi nem vendo fazer, foi o escondidinho. Eu sempre fui apaixonado por escondidinho. O escondidinho, para mim, é a minha pizza. É escondidinho, né? Eu conheci muito o escondidinho com carne de sol. Aí, até que um dia eu cheguei no lugar, tinha escondidinho de frango. Eu falei, mas rapaz, será? Aí eu cheguei no outro bar que eu nunca vi um negócio daquele na península de Maraú, na cidade de Camboriú, no sul da Bahia. E tinha um escondidinho maravilhoso, um tempero que a Ave Maria de deixar qualquer um louco. Aí eu falei, vem cá, vocês já pensaram em pegar o camarão alho e óleo, descascar e botar no lugar do recheio? Aham. Mas rapaz, isso não presta. Você já viu escondidinho com camarão? Falei, rapaz, é assim, vocês já tentaram fazer? Faça aí, se você conseguir fazer. Eu falei, tá bom, eu vou comer um pouquinho aqui para ter mais ou menos ideia do que é que vocês usam na massa. E eu vamos ver.
Aí você vai ver que nossa massa não é igual às outras, não. Porque tem lugar que o pessoal usa muito a coisa do engrossante, do amido de milho e outras coisas para fazer a massa do escondidinho. Lá era mandioca mesmo, né? Na Entendi. Bahia, no caso, era usada a mandioca. E aí eu peguei e falei, não, tranquilo. Já viu o que é que você usa na massa? Você viu como? Falei, eu senti o sabor. Então vamos lá, eu vou fazer. Aí eu fiz, eu peguei uma porção de camarão alho e óleo deles, que estava lá. Eu fiz só a massa, o escondidinho, né? Eu bati a massa com. Foi meio copo de leite, botei uma caixinha de creme de leite, botei o queijo mussarela e o parmesão e 2 colheres de margarina. Se fosse para botar de manteiga, seria uma colher só, porque a manteiga tem sabor mais forte. E aí bati, fiz a massa, botei escondidinho. Eles comeram, gostaram. Eu falei, mas eu ainda vou melhorar mais esse sabor, tanto que hoje eu já faço o camarão flambado, eu já uso o camarão vermelho ou 7 barbas. No dia que eu fiz com o camarão rosa e o camarão pistola, né? Nossa. E fiz um escondidinho com pitu também, que é um lagostim brasileiro, né? Ah, Aí de lá para cá eu me apaixonei e falei, não vou parar de fazer escondidinho mais. Aí na rapaz. cidade de Uruçuca eu fui aprimorando, depois eu fiquei uma época em Porto Seguro e ia de vez em quando para Itacaré também e passei a fazer. E no caso de Itabuna eu ia na casa de amigos, na casa de alguns médicos, quando eu trabalhei com a parte de. Quando eu fui vendedor, que eu trabalhei também com a parte de planos de saúde, seguro carro, e, que era meu network. Se eu queria conhecer gente para poder Aham. mostrar meu trabalho, eu tinha que entrar em outras áreas também, para poder fazer contato e conseguir mostrar ao pessoal. Eu preparava uma coisa e levava para o trabalho, para aquilo. Aí o pessoal ia fazer uma festa, mas e aí, você dá conta de fazer uma festa? Falei, faz a festa que eu mostro. Então, Aí, chegava lá, ia. Trabalhei como fotógrafo também. nossa, nós não vamos conseguir falar de tudo, mas aí você falando da culinária, você já puxou o gancho para outra pergunta que eu vi também pesquisando sobre você, que você faz também uma espécie de assessoria para atendimento. É isso? Sim, Se a empresa toda a estiver parte de precisando treinamento. atendimento mesmo por exemplo, da linha de frente ali, dos balconistas, dos vendedores, isso tudo Isso. você tem. Treinamento para garçom, ah, tratamento com o público e tudo. Como eu trabalhei sempre na área de vendas, e mesmo na área de culinária, é uma forma de vendas também, porque a gente trabalha direto com as pessoas. Então, eu cheguei a trabalhar como garçom. Quando eu cheguei aqui em Nova Mutum, eu falei, como é que eu vou mostrar para as pessoas que eu trabalho com culinária? Porque não adianta você chegar num lugar novo e achar que vai falar, não, eu trabalho com isso e vão ter que me contratar. Já pronto e já está Eu contratado, não né? tenho essa prepotência de chegar num lugar com o currículo e esfregar na cara de ninguém. Então, meu primeiro trabalho aqui na Nova Mutum, eu fui garçom. Falei, vou voltar às origens, vou trabalhar como garçom. Trabalhei, fiz meu network, como eu sempre gostei de fazer, para conhecer as pessoas na cidade e tudo. E aí, Nova Mutum, eu cheguei a Lucas do Rio Verde, onde eu montei uma equipe para atendimento nas formaturas. Eu montei uma equipe de garçom, eu treinei o pessoal, eu consegui o patrocínio para fazer a roupa, o atendimento nas formaturas, e preparei cada um para eles saberem como atender o público, né? Então, daí eu passei a fazer o trabalho também de consultoria em gastronomia e atendimento, tá? Na elaboração de novos pratos. Teve um pessoal de Sorriso, eu não recordo agora o nome do lugar, eles fecharam já no início da pandemia, que eles falaram, a gente quer coisa nova. Eu falei, mas tem ideia? Não, é coisa nova. Falei, tá bom, então vamos aqui na cozinha, vamos ver o que é que vocês têm. E nesse mesmo dia nós conseguimos fazer 17 pratos novos.
17 inédito, pratos novos. 17 pratos, com a ajuda de dona. Ai, peraí, deixa eu lembrar o nome dela. Eu chamava ela de Tinha, que era um nome muito complicado, eu não consigo lembrar o nome dela. Que tudo que eu perguntava, ela. Ah, não tem, tinha. Tinha. Eu falei, mas você não tem esse ingrediente? Não, não tem, tinha. Tinha. Eu falei, tá bom, Dona Tinha. desculpa. Tá bom, Tinha, então vem aqui. Ela, você vai me chamar de Tinha? Eu falei, lhe incomoda? Ela não, eu acho engraçado. Então, ela foi trazendo coisas novas para mim. Ela falou, mas será que fica bom a receita com isso aqui? No dia ela trouxe para mim um rabanete, alguns rabanetes e alho poró. Eu falei, vamos ver o que, é que a gente faz com isso aqui? Vamos. Aí eu peguei os pedaços de bacon, peguei a cenoura, cozinhei, bati, fiz o caldo da cenoura. E aí refoguei o rabanete com o alho poró, deixei uns pedacinhos de bacon ali. E foi um caldo criado na cidade de Sorriso, né? Que aí o pessoal fala, qual é o nome desse caldo? Eu falei, o caldo da Tinha. Porque tinha alguma coisa que não tem mais. Eu falei, tinha desespero, hoje tem um prato cantado. Aí a gente brincou. Já deu até a história. Sim, aí a gente brincou com isso. Aí foi onde eu criei, cheguei a reproduzir também. Eu fiz um escondidinho de tilápia, que até então nunca tinha feito escondidinho de peixe. Aí teve o escondidinho de tilápia também. Teve o caldo de costela. Caldo de Né? costela. Caldo de costela. Você E a ferve até costela eu fazia ela de duas formas. Ou ela na panela de pressão, ou eu fazia ela na churrasqueira, onde eu deixava. Quando fechava o restaurante, eu colocava ela na churrasqueira, em fogo alto, em papel celofane, e ia mexer já no outro dia, quando estava com fogo brando, né? Tirava ela do papel celofane, soltava toda a água e gordura dela, e a gente levava para a grelha para dourar, separava ela toda da gordura, do nervo e tudo mais, desfiava e aí ia para o caldo. Era um mínimo de 8 a 12 horas. 8 e 12 era o mínimo que a gente deixava na churrasqueira. para preparar o E aí caldo. a Menino, costela tá dando saborosa, fome, que ela tá dando pegava fome. tudo. Você não imagina, eu Ela cheguei da pegava rua tudo agora, esse saboroso. horário, aí você falando aí, na boca vai. Eu vou beber água aqui, porque. E aí eu experimentei fazer um outro dia, o pessoal, mas se a gente quiser fazer uma costela para vender aqui. Falei, gente, vem cá, vocês não acham que já tem costela demais aqui? É carne assada demais, o pessoal que vem já não aguenta mais carne assada. Não, mas tem que ter a costela. Falei, tá bom. Aí eu falei, então a gente vai ter que gastar um pouquinho. Como Já. assim? Falei, Ah, aí eu entrei em contato com o pessoal lá da Bahia e consegui um fornecedor. O pessoal trazia para mim manteiga de garrafa. E eu fazia a costela na manteiga de garrafa. nossa, Então, olha só o que, assim, que faz o conhecimento. Às vezes o cara. Você teve a sorte, a oportunidade de rodar o país e contato com outras culturas. sim, E isso tudo, em determinado momento, te ajuda muito a compor um prato que você está falando agora aí. Eu acho que, sim, sim. nossa, manda buscar uma manteiga lá, né, para temperar uma, É porque eu uma. não achava ninguém que vendesse a manteiga de garrafa. E para fazer a manteiga de garrafa era difícil. Eu aprendi a fazer ela de uma forma que é mais simples, mas que é mais demorada. Aham. Né? Minha vodrasta, né? Minha amada vodrasta, ela, ela me ensinou a fazer, mas a manteiga de garrafa tradicional que você encontra na maioria dos lugares do Nordeste, ela, para você fazer, primeiro, você usa muito leite. É muito. Né? Você Entendi. tira toda. Tanto que a manteiga de garrafa é a gordura do leite. É toda a gordura do leite. E é muito trabalhoso e é cara. Aí, como eu consegui esse fornecedor que estava num preço mais em conta, ele sempre vinha para o lado do Mato Grosso
Aí eu falei, eu preciso que você produza em grande escala para mim. Pelo menos para eu poder pedir de 2 a 3 vezes no ano. Aí ele fazia manteiga de garrafa e mandava para mim garrafa de 5 litros daquele de vinho, né? Rapaz. E eu gostava de preparar ela, fazia como se eu fosse preparar a carne do sol, deixava na salmoura por um pouco tempo, porque eu não tinha a intenção de deixar ela salgada, era só para poder penetrar mesmo na carne, eu deixava de 2, no máximo 2 horas e meia, e na manteiga de Ah, garrafa. Hein? Manteiga de garrafa, aí ela ficava no lugar só pegando o bafo, que aqui tem aquele vento quente e tudo, para dar uma selada por fora na carne, e ela por dentro ficava vermelhinha, ficava macia, e aí depois a gente levava para churrasqueira. que fome. Vamos dar um alô aqui, pessoal. A Joseide aqui, Eugênio, arrasou, né? Falando para você, a Altieri Dales deu passada aqui, a Sara Salum, o Jax Pub, Pamela Cava... A Pamela aqui, ó, minha parceira também já trabalhou comigo na Rodobem, já faz tempo. A Irani Marango, FD, da Chiavon, Brasimax, Célia Caraza. Rapaz, uma galera, eu não consegui subir todo mundo aqui, mas olha, passou muita gente. Jonahan, Edson. Bem-vindo, galera. A gente está Marcel, falando Anderson. sobre tudo que. A gente não vai conseguir falar sobre tudo que o Everton já fez, né? A gente está passando dando uma pincelada na história dele, né? Falamos aí da parte da O culinária. pessoal costuma brincar comigo, com o que é que você nunca trabalhou? Eu falei, rapaz, eu nunca matei, nunca roubei, nem me prostituí. Porque também não me pagaram o preço atrativo, né? Brincadeira. Mas é bem isso, né? A gente que sai para o mundo para trabalhar, você tem que fazer de tudo, porque tudo é aprendizado, tudo é conhecimento, tudo te leva para frente, né? Mas, todo trabalho ele vai te despertar para um horizonte, alguma coisa ele vai despertar em você. Aí, vamos falar agora de música, né? É, você, você tem um casal de filhos, a esposa. Como que é o seu ritmo? Você consegue levar eles para o seu ritmo? Ou ó, você coloca alguém na música, você coloca alguém na cozinha? Como que é? Você bagunça a turma aí, coloca eles para fazer também, ou eles seguiram outros rumos? Como que é essa história aí? E depois me fala da orquestra. Então, a música, na verdade, minhas filhas me trouxeram mais para a música do que eu vi, né? Meu pai era músico, não tinha, tive um contato com ele durante um tempo na minha vida, depois esse contato deixou de existir. E aí até que quando cheguei aqui no Tum, minha, minha filha, eu tenho um menino que mora na Bahia, está com 17 anos, e tenho 2 filhas aqui, uma de 11 e uma de 8. Pronto. E aí chegando aqui, minha menina começou já lá na Bahia, ela com 2 anos, mais ou menos, 2 anos e meio, ela começou a pegar a flauta doce e um outro instrumento que eu esqueci o nome agora, que parecia um piano, só que era de sopro. Começou a tirar uma escaleta, começou a tirar a música do ouvido. E chegou aqui, ela conseguiu entrar na orquestra. Em pouco tempo, ela já foi da flauta doce para transversal, né? E depois a irmã mais nova foi acompanhando. Eu sempre gostei, eu já trabalhei Você também falou na parte. flauta doce transversal, para mim a flauta doce ela é docinha, a transversal você deve tocar ela meio atravessada, não sei. Aquela que pega meio de lado. Aí eu quase acertei. A Joseildo. A doce é aquela que fica de frente, né? Que a gente aprende mais na escola, a transversal é a tocada de lado, né? Que eu fico pedindo para minha filha para ela tocar brasileirinho para mim, que para mim é a música que eu sou mais apaixonado. Abusando. Brasileirinho, carinhoso. Eu gosto das músicas do tempo de minha mãe, eu gosto das músicas do tempo de minha avó. Eu cresci ouvindo Enesita Barroso, Irmãs Galvão, Pena Branca e Chavantinho, Não conheço Renato quem são. Teixeira. É pessoal do Lambadão, não conheço. Tô zoando. Eu também conheço todos. Eu também.
Luiz Caldas, né? Ivete Sangalo, que tem quase minha idade também. No seu ele tá aqui, mas eu vou te Ivete mostrar. Sangalo. Eu sou bem eclético, né? Eu sou bem eclético na parte de música. Eu só Sim. não gosto e não canto daquelas músicas com muito palavrão. Não, aí Mas, não tem como, né? mas do forró ao MPB, o clássico, Strauss, Beethoven, Bach, eu sempre gostei de ouvir também do Guns N' Roses, do Sepultura, do Olha aí. Kiss, né? Então, assim, do heavy metal ao thrash metal, Ratos de Porão e tudo mais. Raul Seixas, eu sou fã, né? Eu Rapaz, é o sou mesmo. alucinado em Raul Seixas. Eu tenho um primo meu que eu passei a ouvir Raul Seixas também por causa dele, passei a gostar mais ainda por causa dele. Hoje ele tem um bar lá em Jequié, onde ele é chamado a Toca do Raul, ele faz eventos A Toca do Raul? maravilhosos em relação aqui a transação. Ai, ó. É a única coisa que eu sei fazer de novo é isso. Mas saiu um som ali, já tá bom, é. Essa De transição. vez em quando eu peço para minha bebezona me Olá, tudo bem? ensinar, Eu vi mas eu ela não aprendo, não. tocando na orquestra também, né? Ela toca na orquestra, ela hoje é Sim. segundo naipe na orquestra. Ainda não teve a possibilidade de chegar primeiro por conta da idade, mas dentro do que é a modalidade dela, ela chega a tocar em primeiro, Maravilha. mas ainda está galgando o seu espaço lá, né? Tem o professor dela, o Gabriel, que é uma pessoa maravilhosa também. Joseide Eugênio. Oi, Joseide. Joseide é uma pessoa maravilhosa também. Vem Ah, olha só. das lives participando da madrugada. Ela, o Paulinho do Carmo Real, o saudoso. Ai, deu um branco agora. Ó, vamos atender a Joseildo, eu não quero, tá? É só porque a Joseildo pediu, tá? Toca um pouquinho do brasileirinho, só uma notinha. Vamos aproveitar que sua filha tá aí do lado. Só dá uma O notinha. brasileiro, não sei se ela toca, não. Mas toca uma música aqui então. Vai, só pra Joseildo, né, Joseildo? Não, Tem uma música que eu adoro que ela toque, assim, eu sempre peço para ela tocar, que é Ave Maria. Então toca um pouquinho. Ela disse que esqueceu, o problema dela, ela vai ter que tocar agora. Ela toca e manda pelo WhatsApp pra nós, né? Depois. Não, Ela eu adoro quando ela tá nervosa. toca. Eu vou achar a Ave Maria, você toca. E a Joseide mesmo vem da live com o Paulinho do Carmo Real, com a Marina Parada. São pessoas maravilhosas, com a Alana Claudiana também, que é a pessoa da música. E essa pandemia me trouxe várias amizades, assim. A Epitaciana está perguntando se você toca. Olha, ele não toca. Eu acho que ele cozinha, ele faz muita coisa. E A tocar, você toca também? Epitaciana vem também de alguns saraus que a gente faz sobre poesia, dança pra caramba. Tá explicado. Sarau luminoso, com gnomo também, Ele ela tocou uma nota. aparece. São pessoas Ele tocou pessoas a que nota. apareceram na minha vida para me trazer muita alegria. A gente ficava madrugadas no Instagram, fazendo lives, né? A Epitaciana, a Joseide, Paulinho Carmo Real, Marina Parada, Alana Claudiana, Márcio Lima Cali, a Salete Campari, que é no Brasil, acho que a parte do pioneirismo, né, dos travestis do Brasil, a Salete. Mas, É tanta gente que, se for falar aqui, a gente para lá e só para poder falar o nome das pessoas. Então, assim, eu comecei a escrever mais sobre poesia a partir dessas pessoas também. olha lá, ela está falando que ela fez uma fusion de Bem Brasil
do Altamiro Carrilho semana passada. Olha aí. Chegando. Isso. Você É um está no grupo talento, é um seleto talento Hermendário, hein? maravilhoso. Ela faz a dança do ventre e tudo. Às vezes o Varno, que é o que a gente chama o gnomo, né? Gnomo? Ele toca alguns instrumentos e ela faz a dança do ventre e tudo. É muito bom. Eu acho que as lives serviram para poder ajudar a mim e a outras pessoas a ficarmos centrados, né? Porque se a gente fosse ficar só preso em relação às lives, eu acho que todo mundo ia. Oi, as lives não, só preso em relação à pandemia, eu acho que ia todo mundo enlouquecer. E é tenso, foi tenso, amigo. Foi. Você falando Nossa rota de fuga então, foram as lives. deveria acontecer até verdadeiros sarais de live, né? Quando você se reuniam, né? Era ótimo, era madrugadas e Paulo, madrugadas. A Mel Renault, que é uma grande poetisa, a Sonho de Paula, a Josilene Negra Black, tem um sarau que acontece, que eu não lembro o nome agora, que é feito pelo pessoal da OAB, se eu não me engano, de São Paulo. me É mande maravilhoso. o link que eu quero assistir uma dessas, velho. Sim, eu vou passando tudo direitinho para você. Maravilha. É assim, é muito bom a gente ficar na noite, a gente virava a madrugada, a gente fazia um monte de coisa. Já pegou a música aí, Thalita? Entendi, Agora porque você tem. ela está explicando por que que eu perguntei que era o gnomo, né? Ah, sim, entendi o motivo, né? Então Varno é o gnomo e eu a fada, olha Ah, não é o só, Gnu. que maravilha. Ah, não, se você chegar na live dele, você pode falar tudo, você só não pode dizer o nome chocolate, porque senão você tem que mandar Chocolate não pode, chocolate, um né? bolo de chocolate para Tá, ele. não vou falar chocolate então, pode deixar. Porque se falar, você tem que mandar para ele alguma coisa de chocolate. Ah, Eu mandei para ele uma vez um bolo de chocolate. Ele não nossa, acreditou. Massa. bacana. Então, assim, é uma turma que eu agradeço muito. Me ajudaram a passar por um momento bem, bem complicado. Eu perdi muito o contrato por conta da pandemia. Eu perdi minha equipe, né? E eu acabei tendo que buscar uma forma de ajudar a levar todo mundo, cada um para o seu estado, porque não tinha como manter eles aqui, né? Todo, toda a reserva que eu tinha, acabei usando para poder ajudar eles e outras pessoas que estavam aqui. Nós conseguimos um espaço onde a gente preparava o café da manhã, os lanches, o almoço e a janta, para que o pessoal não passasse muita necessidade durante a pandemia. Então, assim, foi o que me ajudou. Eu tinha hora que eu entrava em desespero, né? Eu falava, pai, o que é que eu posso fazer agora? Meu trabalho eu não posso exercer, tinha que buscar outros trabalhos. E como é que eu faço para ajudar essas pessoas? Porque trabalho já estava difícil de Sim. achar, porque a pandemia estava botando todo mundo em casa. Então, foram as lives que me deram a sustentação e que me deram também os meios para poder conseguir outras coisas. Eu cheguei a perder praticamente os instrumentos que eu tinha de trabalho, que eu acabei emprestando para um amigo, e ele sofreu um acidente. Nesse acidente roubaram tudo. Meu, E foi nas lives que eu recuperei muita coisa, né? Tem, a, tem uma grande amiga, a Denise, lá de Serra Negra, lá em São Paulo, que ela mandou para mim um liquidificador industrial. E outras pessoas também foram mandando. Tem o meu projeto que eu quero retomar aqui, que é o Jovem na Cozinha, que eu também fazia na Bahia. Fiz em Lucas. Cheguei a iniciar aqui em Mutum e parei por conta da pandemia, onde a gente pegava mais jovens a partir dos 16 anos, e ensinava até os 18, e desses 2 anos depois a gente já conseguia alguns locais aqui em Mutum ou fora de Mutum para que eles fossem trabalhar como auxiliares ou cozinheiros, né? maravilha, deixa eu entender. A Epitaciana falou que ela quer mandar um trem pro NIM dia 31, um trem.
Bom, eu não sei, mas aí ela está perguntando como que você fez, né? A Joseí está falando Acho que que você é ela um quer show, mandar o Everton. bolo. Ao bolo, né? Deixa eu te falar. Esse projeto que você desenvolve com as crianças ali, como que é? Você monta uma rede, os amigos te ajudam, ou você busca um convênio com um órgão público, ou é escola, ou é igreja? Como que você consegue engajar a galera para esses projetos? Quais que são os meios que você mais utiliza? Então, eu sempre fui meio que avesso àquela coisa de buscar muito apoios políticos, né? Porque, como eu falava com os jovens lá no grupo de estudo, eles perguntavam para mim, aí quem eu devo votar, né? Aí eu falo, em quem você acha que deve? Quem é que no período de maior... a gente cria uma consciência política sem politizar, com a coisa sem formar ideologia, seja de esquerda, de direita, de centro, de cabeça para baixo, o que for. A gente, eu buscava Você continua me ouvindo? Continua me Sim, ouvindo? agora estou rodando um tempinho para mim aqui, estava aparecendo o programa de Silvio Santos. Ah, tá Roda, travado. uma chacrinha, né? De Silvio Santos. Então, aí a gente sempre buscou dar muita liberdade para a meninada, de buscar conhecer, sem formar ideologias, né? E, assim, eu sempre achei apoio de muitas pessoas, de várias, de vários ideais políticos também, e onde eu mostrava para eles, ó, aqui o que vocês estão recebendo de ajuda não quer dizer que você tem que votar em candidato deles, Sim. né? A ajuda é deles. Seu compromisso é com eles. Se vocês acharem que deve votar em alguém, que eles indicarem vamos dizer, por gratidão, alguma coisa, eu Pelo espero motivo pelo que menos que seja. vocês possam estudar quem é o candidato e tudo, para saber, porque a gente tem candidato bom em todas as áreas, seja ela direita, seja esquerda, seja centro, centrão e tudo mais, e a gente tem que votar em candidato, não é em partido, na verdade, né? Quando eu falo assim, Então eu conseguia, e, e com isso eu consegui, através de vários empresários, alguns donos de fazenda e tudo, os insumos, ah, às vezes alguns valores eu evitava pegar dinheiro, eu gostava de ter o material, os insumos para poder trabalhar e não queria dinheiro de ninguém. Quando vinha o dinheiro, fazia as prestações de tudo direitinho para poder ensinar essa garotada e colocar, inserir cada um no, na no que vida ele, profissional da melhor forma possível. entendi, no que ele gostar. Eu sempre falo que, finalizando a questão política, como você fala, análise perfil, né? Cada um vai analisar o perfil que ele se reconhece, que ele acha que mais aí tem a ver com ele. Hoje mais isso, né? Se você analisa um perfil é porque você gosta dele, então cada um tem sua opinião, né? E embora esteja bem dividido hoje, bom, mas vamos falar então de projeto social, que é o que faz o Brasil acontecer. Nós, só como você falou, a rede dos amigos, as lives, as pessoas te ajudaram, assim como você, todo mundo passar nesse momento de pandemia. O que mais ajuda é a união. O que seria da gente se nós esperássemos só da política e não tivesse quem vê o lado social? Tem as ONGs, tem os Rotaries,
os espíritas, as igrejas, as associações, tudo isso é para sanar uma parte onde o Estado não chega. Muitas vezes por ineficiência, muitas vezes por não querer mesmo, não dar voto, não gerar voto, mas nós aqui, enquanto sociedade, vamos nos organizar para fazer uma sociedade melhor. E você, pelo que eu conheço, pelo que eu vejo das postagens, pela sua história, eu vejo que você é um braço forte nesse sentido de olhar o social, agregar as pessoas para fazer um bem social. Quem quiser conhecer, seguir seu Instagram, qual que é o seu Instagram, qual que é o seu contato, qual que são os seus projetos futuros, agora que estamos retomando, saindo da pandemia, graças a Deus, já pode se fazer as reuniões, fazer os movimentos sociais. Como que está a sua cabeça agora? Você está conseguindo focar? Porque muita coisa voltou numa hora só. E às vezes eu me sinto assim também. Tem muita coisa para fazer, porque ficou muita coisa sem fazer. Como que você está organizando isso? Então, eu estou tentando ainda, porque minha cabeça está parecendo piano, né? A parte de rotação e translação está tão confusa que daqui um dia vai bater biela e Sei bem como é. vai meio que surtar. O meu Instagram é @everton.sobrinho, Everton com um W no lugar do T, né? Everton Chique, ó, Agora, não é Everton com V, né? Ele falou, vou colocar um Everton Chique aqui com W, né? Quase que ele coloca 2T, né? Everton. porque eu acho que minha mãe quis pregar uma peça em mim quando deu o nome do meu tio, né? E é bem complicado, porque vem E, W, E, R, T, O. Aí toda vez que eu chego no lugar, é Everton com W no lugar do V. Aí o pessoal para assim, eu E, W, E, R, T, O. Aí, Bem, ponto sobrinho é o meu Instagram. Eu estou tentando agora, eu vou voltar a abrir meu Instagram, né? Eu tive que colocar como conta privada, porque estava enchendo demais e algumas pessoas que acabam se aproveitando e trazendo alguns problemas. Eu fiz uma limpa, acabei de derrubar a tereré, né? Fiz uma limpa e... Eu sou também um hiper desastrado. O pessoal fala desenho animado. O que é que você se identifica? Aí eu falo, você já viu o Ursinho Pooh? O Tigrão, que é o desastre em pessoa. assistia bastante. É bom que a gente fala as coisas, a gente identifica, porque é mais ou menos na mesma época. Então... Na parte de artreiro, eu não sei se você chegou a conhecer, mas tinha o Cacá, as aventuras de Cacá, passava na extinta Rede Manchete, no Clube da Criança. Era um garotinho que era do tempo das cavernas, quando botava de cachorro, fechava ele na caverna, colava pedra na porta da caverna, assim. Olha, E tinha umas aventuras maravilhosas. Bicudo e Bicudinho, Yogi, eram os desenhos, né? A Liga da Justiça, que tinha os irmãos gêmeos, Homem Elástico. Sim, aí já é. Changeman, Jaspion. Já, caramba. Eu, fazendo parênteses, antes de você falar do seu projeto atual, que você está conseguindo organizar para iniciar, eu sou da minha época de criança, eu não assistia TV. TV era luxo, eram uns poucos que tinham na minha região. E aí eu gostava muito. Eu entendia o mundo através do rádio. O programa Tia Leninha, da Rádio Nacional, conhece, né? Aquelas histórias, né? Aquilo era o mundo. Então, a gente, para quem está assistindo a live, é mais novo do que nós e está nessa juventude, vocês já recebem tudo quase que formatado. No rádio, quando você só tinha acesso no rádio, falava-se de um mundo qualquer, você tinha que criar esse mundo na sua cabeça. Você não tinha uma referência. Era limitado a sua referência. Hoje a criançada pode criar, mas cria sempre a partir de algo que já foi lhe apresentado. Nós criávamos o nosso universo paralelo, vamos dizer assim, né? E depois que a gente ia, não tinha nada a ver com o que eu imaginava um dragão assim, e o dragão é assado, e tudo, e essas coisas que a gente... Então o nosso imaginário
dependia muito, muito. É muito esforço para criar o nosso universo paralelo. Isso, eu era de pegar a lona, levar para o quintal de casa, montava uma tenda e ali a gente fazia o circo da gente. Eu era, assim, eu tinha, meu primeiro videogame foi um Odyssey, que foi na época do Atari. Atari eu conheci, o Meus amigos Odyssey. usavam, meus amigos usavam mais do que eu, né? Eles iam lá para casa para brincar, e quando eu reunia eles, porque eu gostava de estar na rua, andando de bicicleta, a gente fazia rampa para pular. Eu era um desastre. Ah, para jogar bola eu era outro desastre. Então, assim, a rampa, a gente chegava, tinha uma área que era da escola, que o muro tinha caído, então a gente construía nessa área da escola as rampas, a pista de bicicross, e tinha uns pés de cansanção, que a gente botava logo, aí fazia a rampa atrás desse pé. Então Caramba, era não cair, se caísse já sabe, né? se cair. Você chegou de cair no Cansanção, Everton? Muito. Nossa, mãe, aquilo Eu era péssimo, e é eu horrível. era péssimo. Eu pulava a rampa, puxava demais a bicicleta, ela virava, caía por cima de mim, e aí foi. Meu Era, Deus. era terrível. Não, não dá nem para imaginar. Cair no pé de Cansanção é roçar assim, quando passa encostando a espinha, dá uma arranhadinha já. É horrível. O que nós podemos esperar? Imagina você cair em cima. Isso é sofrimento. O que nós podemos esperar aí em Nova Mutum? Né? O que você está, não só à frente, mas como acompanhando, né? Divulgando? Quais que são os seus projetos futuros? O que você consegue falar para a gente aí, para nós estarmos de olho nos projetos do Everton Sobrinho? Além da culinária, que não há o que se falar. Eu não vou nem, não Então, fala mais de culinária, não, que eu tô com uma fome danada. aqui agora eu tenho um espaço aqui em Nova Mutum, de uma grande amiga minha, né, que ela tá com um barzinho e ela só vendia bebida. Aí eu falei, eu posso fazer aqui a parte de comida? Ela cozinha para aí, faça o que você quiser. Aí eu fui devagarzinho, coloquei um espetinho, e aí comecei a fazer os caldos, né? Agora toda semana a gente vai ter os caldos. Vai ter sempre um dia da semana e um dia no final de semana que eu vou estar preparando os escondidinhos e vou estar divulgando para o pessoal. A gente vai abrir um espaço para quem gosta de cantar e tudo, né? Vou botar o karaokê, mas vou botar o espaço também para os cantores, né? Como eu tinha lá na Bahia, faça sua música, apresente sua música, perdão. Que Onde o bacana. pessoal chegava, tinha a caixa de som, tinha tudo direitinho, o pessoal ligava o violão, É botava muito bom. para O passo desse é ótimo. alegrar, fazer algumas coisas relacionadas ao teatro, que eu ainda não consegui fazer aqui, né? Algumas Eu, peças, tava- alguns eu monólogos. preciso perguntar para você do teatro também. Qual que é a sua parte teatral? Qual que é a sua vivência no teatro, né? Não dá para finalizar a live sem fazer essa passagem aí. Você falou que lá atrás, já em Jequié, se eu não me engano, ou você já começou o seu contato com o teatro. E você mantém também esse relacionamento até hoje? Sim, sim, não largo. Em Jequié, além das peças na escola, assim, né, que a gente fazia, eu saí uma época, a gente montou um grupo e a gente fez a minha primeira peça mesmo, né, que foi chamada, o nome era Trajetória, onde eu Cortou. fazia dentro dessa, o nome da peça era Trajetória, Trajetória. onde eu fazia, os personagens eram greco-romano, e esse foi o que ganhou mais destaque por conta do que aconteceu na primeira apresentação, e eu fazia também um general, né? Na primeira apresentação, na Semana de Arte Moderna, na Universidade Estadual da Bahia, lá no UESB, eu Nossa. tinha uma fala do greco-romano que eu fazia, a fala, eu não esqueço a fala até hoje, era procura um homem, procura um justo, procura um homem justo, será que encontrarei? Olhava para o vazio, fazia não, e voltava repetindo o texto.
E eu lembro que no primeiro dia eu estava nervoso, ao ponto de, se alguém soprasse do meu lado, eu caía duro. E aí eu falando, procura um homem, e tinha uma mulher na primeira fila, de frente para o palco, Vai. procura um homem, né? Tá atrás de um homem e tal. E aí, quando chegou a parte de falar você, de fazer a pergunta, eu peguei a lanterna e para ficar mais próximo daquela coisa do greco-romano, eu tirei a. Você sabe como é que eu falo? Armadura? Toda casa mais antiga não tinha o lugar onde botava a lâmpada, que parecia uma casinha. Era Ah, estrutura de metal, casinha metal com vidro. Então, era do corredor na entrada da minha casa. Eu ranquei e levei para a peça. Botei a correntinha, a pendurada com a vela dentro. E aí, na hora, eu estava tão nervoso que eu quase travei. era um abajur ao E contrário, aí, vamos para dizer não assim? travar, É não, eu ficava com a pendurada na corrente. Aí eu falei, poxa, eu vou travar. E aí, para não travar, eu encarei ela, botei a lanterna bem na frente dela, e encarei. E aí perguntei, você, oxe, menino, para, menino. A plateia toda ficou em silêncio. E ela lá toda sem graça, para. Eu olhei assim, não, isso aí. Desse dia em diante, ela sentou do meio para o fundo, ficou calada, todas as peças, e não falou mais nada. Aquilo para mim, depois que eu saí, que eu vi que ela realmente percebeu que fiz besteira, foi tão recompensador, foi tão bom que na hora que eu saí, o pessoal levantou e aplaudiu. Foi muito massa, foi muito show, foi assim, surpreendente. Então, de lá para cá, quando eu fui para Itabuna, quando eu estive em Ilhéus, quando eu fui para Salvador, e aí, quando eu resolvi rodar um pouco o Brasil, eu tive a oportunidade de chegar em alguns lugares, conhecer grandes nomes do teatro, né? E consegui apresentar 4 monólogos. E eu sou rapaz, apaixonado por fazer monólogo, né? corajoso. E Eu nunca, consegui eu nunca, eu nunca fiz escrever um. um monólogo também. Não tenho essa coragem. Eu Então, acho que eu foi. tenho coragem, mas eu acho que não tenho coragem, não. Mas, rapaz, eu falo assim, é difícil fazer teatro? Eu não acho. Eu acho que a gente já vive o teatro Real. cotidiano, né? A gente já vive o dia a dia. Mas quando fala assim, vamos representar, aí dificulta. Porque você tem que mostrar algo o máximo da sua Convincente. perfeição para tudo. Tem que convencer e tudo. Então, assim, eu quando me apresentava, eu ligava não pode falar esses nomes, mas eu ligava o Denis, né? E falava que seja, vamos lá. E me jogava. Então, assim, dava certo. Eu nunca cheguei numa peça para encarar, foi só na primeira que eu encarei alguém. Nas outras, eu mirava um ponto fixo no final da plateia e acabou. Eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida, apesar que ninguém acredita nisso. Né? Até os Aham. amigos de festa falam assim, mas eu era tímido, reservado e tal. E o teatro me ajudou muito nesse sentido. Cada um tem uma Muito, técnica, né? Ah, as pessoas me perguntam assim, sim. mas a luz no olho não incomoda? Eu falo aquilo que me ajuda, porque você não enxerga quase plateia, você fica, quando tem bastante luz de contra, você olha assim, você não enxerga o rosto de ninguém, então você não vai enxergar o cara que está fazendo assim, o outro que está assim, você vai fazer sua peça ali, a luz às vezes ajuda. Já você encara uma pessoa e vai ali com Não, ela. minha maior escola de teatro foi a Companhia Baiana de Patifaria, que eu assisti muitas peças Patifaria. normalmente. E uma peça em especial que ficou em cartaz por mais de 10 anos em Salvador, eu assisti pelo menos umas 8 vezes, 8,
13 vezes em assistir, que para mim foi o ensinamento, que foi uma peça chamada A Bofetada. Eu tive a felicidade e a infelicidade de cair nas graças dos atores em uma das peças que eles fizeram. E, assim, eles interagiam com o público desde a entrada do teatro até o final da peça. Então, se você ficasse muito espremido na cadeira, com medo deles chegarem até você, eles farejavam isso, eles iam até você. É uma peça muito maravilhosa. Eles voltaram há um tempo, não sei se eles vão agora, nesse período pós-pandemia, voltar. E era muito ótima. Essa que era a Bofetada. Tinha uma, eu não lembro se era alguma coisa a ver com como se fossem as noviças hebreias, não lembro agora o nome. Os Cafajestes também, que era com o Renato Fechini, o saudoso Renato Fechini. E foram as duas peças que falaram assim para mim, ó, acorda. É assim que se faz. Porque se a gente se preocupar muito com o público, a gente não consegue. Então, se fizer, por mais séria que seja a peça, se for um monólogo, por mais sério que seja, olhe sempre muito para todo mundo. Eu não segui isso, não. Eu olhava para o ponto fixo. Mas procure estar sempre perto de todo mundo, se você não conseguir encarar alguém, que você vai conseguir desenvolver e você vai diminuir mais aquela dificuldade de evoluir em cena ou no palco. Muito então, bom. assim, foi muito bom. Eu tenho muita saudade. Eu fiz muita coisa na minha trajetória, né, em minha vida. E se a gente se pegar para falar sobre tudo, eu acho que a trilogia de Harry Potter perde. Dá pelo menos uma sequência de uns 20 anos, mais ou menos. Vai sair um livro por aí? Rapaz, já me perguntaram isso, eu sou Tem que péssimo sair. escritor. Olha só, Eu falei, se eu eu achar gosto. alguém que possa ouvir minha história e transformar em livro. Eu sou intrometido, eu gosto de dar pitaco. A nossa live já está quase uma hora aí, já deve estar uma hora. Eu vou encerrar ela para a gente não perder o material, que eu preciso editar isso e colocar no YouTube lá em formato tangente. Mas antes eu tenho que sair deixando uma provocação. O que você acha de um livro que da culinária, deve existir isso, é meio óbvia a ideia, mas eu acho que é legal, da culinária contando a história da sua vida, cada prato, junto com você entendeu? A história que você viveu do prato. Cada prato tem uma história, tem um momento na sua vida que ele se apresentou para você. E aí você vai contando, é um livro de história e culinária ao mesmo tempo. Eu acho que daria bom, hein? Eu acho que dá bom, até para fazer. Você faz um roteiro de história e no meio do roteiro você coloca os pratos ali. Não sei, eu leria. Gostei da ideia. É. Daria uma coisa boa. Sairia da Chapada Diamantina, rodaria alguns lugares no Brasil, chegaria até a Chapada dos Guimarães. Tá vendo? Vai ter livro por aí, hein? Vamos lá. Everton, muito obrigado pelo bate-papo. Foi muito bom que chegou aí os amigos Arlindo, né, o Marco Aurélio, a Anclive, Dr. Gilmar, Choi Bepp passou por aqui, olha que legal. O Choi Bepp aí da região do Nortão. Obrigado por aceitar o convite de participar do Tangente. Tem muita história, não coube aqui, mas com certeza vai caber nesse livro que eu te provoquei. Faça esse livro que eu vou ler, né? Vou ter ele de cabeceira e ler aí, porque seria interessante. Ficou a provocação. Obrigado por participar do Tangente. Vai ser mais um projeto ali. Você tá vendo? Então, eu tô quase apoiando aqui, que teve gente que demorou demais para poder achar a música. Uhum. Em outro momento, vou botar ela para tocar. E, assim, é uma ideia boa. Eu vou pensar com bastante carinho em relação ao livro. Se eu achar alguém que venha se candidatar para poder escrever, olha aí. As escritas são bem de momento, são bem na hora, eu não consigo fazer nada que possa. Vamos conversando. Você quer encerrar a live com ela tocando? Pode ser. Vai ser.
Apresenta ela pra gente e ela vai fazer um finalzinho pra gente fechar a live em grande estilo. Vai ser muito bom. Então, aqui é a Thalita. Thalita, tudo bem, Tá? Thalita? Olha, Tudo bom. o que que você vai apresentar pra gente para finalizar assim em grande estilo a live? Um pouquinho do Brasil. Olha só. É um pouquinho de Brasil. Thalita, qual que é o seu Instagram? Já deixa pro pessoal aí antes de você começar a soprar, senão você não consegue Ixi, eu não falar. tenho Instagram. Não, então quem quiser Ela, por conhecer, enquanto, está sem Instagram. tá Eu vou estar preparando desinstagram. um dela com audiobook, tudo direitinho. Ó. Tá preparando aí. Então quem quiser conhecer vai acompanhar no Instagram do Everton Sobrinho. Vamos lá, curtir. Ou então no YouTube, pode procurar por Pequena Musicista. Ah, bom. Aí, melhor. Everton, Fico nervoso, resolveu fazer um tuturri eu vi ela das deu coisas e uma acabou ficando passeada. nervoso. Não, mas nossa, deu bom. E imagino como que é essa questão do instrumento de sopro, né? Se para o teatro nós somos atores, a gente já tem a questão de controlar o nervoso, imagina quem tem que controlar o diafragma para fazer o sopro, para fazer a nota. Eu não, nem me meto a fazer porque eu não dou conta. Rapaz, eu falei no coral adulto da orquestra agora, a gente vai estar ensaiando algumas músicas. O nome daquela do Parintins? Celebração da fé. Celebração da Fé. Que no caso para o povo da É o nome da seria música, que é Boi uma música bastante utilizada no Festival de Parintins, lá do Boi Bumbá. Aham. Super difícil, ainda mais quando fala dos povos indígenas, que são vários. E aí depois vem Celebração da Fé, aí a gente vai ensaiar também as cantatas de Natal para a apresentação de final de ano. E eu falei, rapaz, eu não imaginei que eu ia cantar uma música dessa. Eu sou péssimo cantando. No coral é que eu vim me achar um pouquinho. O coral é mais fácil, entre aspas, de cantar, porque você não precisa fazer solo, né? É. Então, pelo menos eu não. E é muito bom, assim, a orquestra jovem aqui de Matacutum, a Ave Maria, como é que eu posso dizer? Conseguiu trazer para mim coisa muito boa quando você pega o coral para cantar. Eu entrei também por conta dela, né, da Thalita. Aí minha mais nova também está lá, então eu falei, a gente vai ter que entrar para poder incentivar mais. Aí sou eu e minha esposa, hoje a gente faz parte do canal adulto.
e acompanhar elas no que for necessário, porque o trabalho feito aqui pela escola, pela Orquestra Jovem, é muito, muito lindo. Eu Né? acompanhei Então, lá, mesmo que nos bastidores, mas é emocionante. E a outra, sim, a gente que vive os bastidores, a gente que vai para o evento e não consegue assistir o evento como o público vê, mas a gente vivencia desde o momento que o ônibus para, que o pessoal vai fazer a passagem de som, você vê todo o nervosismo das pessoas envolvidas no projeto, para que isso dê certo, para que isso seja realmente um show. E aí, aquele momento que está subindo para apresentação, você vê aquela criançada lá atrás, e preparando, sentando, e aí você olha um pouco. Se fosse eu ali, eu estava morrendo de nervoso. E as crianças estão nervosas, mas elas estão naquele compromisso de apresentar algo bom na apresentação, para o público. E quem vive de bastidor nos eventos, vivencia tudo isso e sabe o valor que é você apresentar, apresentar para uma plateia o minimamente possível, que seja a apresentação, né? Que seja um marco que você vai falar na música, mas tem toda uma preparação e uma responsabilidade. E isso prepara a pessoa para uma vida toda de desafio, para encarar qualquer desafio de frente, para focar alguém na plateia, olhar no olho dele e falar, você ou não é. É isso. Meu amigo, que a arte permaneça viva em você, que o seu espírito de colaboração, de agrupamento das pessoas em prol do bem também, aí em Nova Mutum, avance, tá? Que você consiga realizar todos os seus projetos. Muito obrigado por ter participado do Tangente, por ser tão generoso conosco. Um grande abraço, sou teu fã, tamo junto. eu que agradeço e espero poder estar acompanhando você, seu trabalho também, ainda por muito tempo. E no que precisar, só dá um pulinho aqui, aqui em Mutum. Quando estiver passando aqui por perto também, avisa para ir, a gente marca alguma coisa, preparar umas comidas boas aí, Eu algumas vou, comidas eu vou achar seu raridades. escondidinho. E vem aqui conhecer o escondidinho, os caldos, É o verdade. tempurá de tilápia também, que aí você vai ver, Pode conhecer um deixar. pouquinho da arte culinária, a miscelânea brasileira e o baiano. Maravilha. Grande abraço, Everton. Até a próxima. Um abraço para todo mundo aí, sua família. Fique com Deus. Obrigado por participar do Tangente. Valeu. Até mais, fiquem com Deus. Amém.